Seja bem-vindo a mais um Devocional Discípulos. A gente está começando esse devocional novo. Ontem a gente já iniciou e a gente vai para o segundo devocional sobre eu desisto, sobre realmente deixando aquilo que atrapalha a nossa vida, reconhecendo aquilo que não está bem, para poder fazer as escolhas corretas e caminhar com Deus. Hoje eu gostaria de continuar a mostrar a você a importância de por que nós temos que desistir de algumas coisas, por que nós temos que realmente reconhecer aquilo que está errado, que está ruim, que não faz parte do que Deus pretende para nós. Então quero te convidar a gente ler um texto em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versos de 4 a 6, diz assim: Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore era boa e parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para que dela se obtesse discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha só que interessante. Nós temos o hábito de seguir a nossa vontade e não a vontade de Deus. E isso vem desde os nossos pais, desde Adão e Eva, desde o primeiro casal que Deus criou. Pense na situação de Adão e Eva. Eles estavam no jardim do Éden, um jardim onde eles tinham de tudo, onde eles tinham todo tipo de árvore, tinham os animais, eles viviam em harmonia completa. E o que esse texto nos mostra? Esse texto que a gente leu, aliás, o pedaçozinho, né? É bom que você leia o capítulo todo, ou leia desde o primeiro capítulo até o capítulo 3 para entender tudo. Esse texto nos mostra que o primeiro casal tomou a decisão de abrir mão de tudo que tinham para satisfazer uma vontade, para comer de uma única árvore, de um único fruto, o único fruto que Deus disse para não fazer. Percebe que é o mesmo padrão? Jesus oferece a nós uma vida abundante. Ele oferece a nós uma vida para ser a melhor, onde você pode viver as melhores coisas. Mas em sua palavra, ele diz que algumas coisas você não deve fazer, porque são contra a vontade de Deus, são contra as leis de Deus. Se você realmente estudar a Bíblia como um todo, você vai perceber que, lógico, alguns líderes religiosos, algumas religiões acabam enchendo a gente de regras. Mas se você pegar a Bíblia mesmo, você vai perceber que você deve deixar de fazer coisas que de fato são ruins, de fato vão fazer mal, né? E que você deve viver uma vida abundante, de respeitosa com as pessoas, de amar o próximo. Você pode curtir praticamente tudo na vida, deve deixar apenas aquilo que de fato vai te fazer mal, de fato não é legal. Mas a gente não consegue olhar dessa forma. De alguma forma, e desde o primeiro casal, nós temos o hábito de abrir mão de tudo o que Deus nos oferece para viver uma vida abaixo do padrão de Deus, seguindo exatamente aquilo que ele colocou para que não fizéssemos. É uma coisa ruim dentro de nós, por algum motivo, nós fazemos esse tipo de coisa. O pecado hoje que habita em nós, somos corrompidos, desde quando Adão e Eva fizeram isso, faz com que a gente siga este padrão equivocado. Eu vou te dar um outro exemplo. Quando o povo de Israel foi liberto do Egito, da escravidão, eles estavam ali para uma nova vida. Deus estava levando eles para uma terra e prometeu: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, uma terra boa de produzir, uma terra onde vocês vão ter uma boa vida. Deus livrou eles do exército. Deus colocou uma nuvem para que eles, no deserto escaldante, eles pudessem caminhar. Deus colocou uma coluna de fogo para protegê-los do frio. Deus tirou a água da rocha. Deus fez um monte de coisas. E apesar deles verem isso, e Deus dizer: confiem em mim, continuem caminhando e confiem em mim, façam conforme eu estou dizendo. Quando eles chegaram à terra, eles mandaram 12 espias para poder olhar como é que era a terra, se preparar para poder entrá-la. Quando esses 12 espias voltaram, eles deram um relatório. 10 deles
Deu um relatório baseado no medo, dizendo, lá tem caras muito grandes, lá tem um pessoal de exército, lá tem isso, lá tem aquilo. A terra é boa, como Deus disse, mas se a gente for enfrentar aquele pessoal, nós vamos morrer, e não vamos fazer, e não vamos fazer, e não vamos fazer. 2 disseram assim, olha, sim, tem pessoas difíceis, nós vamos enfrentar exércitos difíceis, mas a terra é muito boa e principalmente, Deus prometeu a terra para a gente, temos que confiar em Deus. Qual foi a decisão do povo? O povo decidiu seguir sua vontade, e a sua vontade estava baseada no medo. Para seguir a vontade de Deus, eles teriam que basear na fé. Ao seguir sua vontade, que era mais confortável, não ter a batalha, não enfrentar aquele exército, não quero correr esse tipo de risco, eles perderam o direito de entrar na terra prometida. E a Bíblia nos diz que eles, em vez de 40 dias, que era o tempo de viagem, se tornaram 40 anos. Porque Deus disse, toda essa geração, tirando os 2 lá que deram o relatório, todo mundo vai morrer, vocês não entram mais na terra. Eles perderam a vida abundante na terra prometida, porque seguiram suas vontades. Quando, na verdade, eles desistiram da vontade de Deus para fazer a sua vontade. Mas a proposta que nós temos é que você desista, mas desista ao contrário deles. Desista de fazer a sua vontade para poder realizar a vontade de Deus na sua vida. Porque isso é que vai te trazer vida. Isso é que vai te trazer uma vida abundante. Olha o que Deus teve que fazer para que o povo pudesse aprender. Vamos agora para o livro de Deuteronômio. Deuteronômio no verso 8. Deus fala para o povo o que acabou acontecendo na vida deles, porque eles não desistiram de seguir o caminho próprio e seguir o caminho de Deus. Eles resolveram seguir o caminho deles, fazer a vontade deles. Olha só o que Deus diz a partir do verso, Deuteronômio 8, verso 15. Em diante, Deus fala assim, Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los com o objetivo de que tudo fosse bem para vocês. Mesmo diante de provação, Deus coloca a provação para que a gente aprenda a confiar nele, para não cometer o mesmo erro de Eva, para não cometer o mesmo erro do povo de Israel, que ao confiar em si mesmos, ao seguir seus caminhos, acabaram pagando um preço caro. Deus, ao contrário, Ele quer que a gente desista de seguir o nosso próprio caminho. Ele quer que a gente desista de fazer a nossa vontade. Ele quer que a gente desista de confiar no medo, desista de confiar no que a gente vê, para realmente ter fé. Viver não por vista, mas por fé. Confiando nele, confiando na palavra dele. E isso trará vida abundante à sua vida. Eu quero terminar esse vídeo te dando um exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, ele tinha, em Atos 9, ele tinha um objetivo na vida. E talvez você pense, mas eu tenho meus objetivos, eu tenho as coisas que eu acho que tenho que fazer. Paulo tinha um objetivo, ele foi criado numa determinada religião, ele foi ensinado um monte de coisa, e quando ele viu o cristianismo crescer, ele tomou algumas decisões. E a Bíblia nos conta assim em Atos 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levanta-te, entre na cidade e alguém te dirá o que fazer. Ponto. Olha só. Saulo, né, que a gente conhece mais como Paulo, que é o nome romano dele, ele já respirava ameaças de morte, ou seja, ele estava perseguindo os cristãos, porque ele acreditava que os cristãos eram blasfemos, ele acreditava que não deveriam acreditar em Jesus e tudo mais. Então ele tinha um objetivo, ele servia na sinagoga e tinha um objetivo.
E ao seguir esse objetivo, em um dado momento, ele teve um encontro com Jesus. Aqui está o ponto. Ou ele desiste daquele objetivo, de tudo que ele aprendeu, da tradição que ele aprendeu, da religião que ele aprendeu, de tudo que ele foi ensinado na vida, não apenas em termos religiosos. Ele teria que desistir daquilo tudo por amor a Cristo, ou ele seguia o caminho dele, independente de Cristo. Hoje, quando a gente lê os escritos de Paulo, quando a gente fala do grande apóstolo Paulo, como que ele foi importante, tudo isso aconteceu por quê? Porque, num dado momento, ele desistiu. Ele desistiu de suas vontades. Ele desistiu do caminho que ele tinha escolhido. Ele desistiu de fazer o que ele achava certo, para confiar em Deus e fazer o que Deus manda fazer, o que Deus acha certo. E aí ele passou a viver uma vida abundante na graça. Paulo compreendeu tanto isso que, ao escrever aos irmãos em Filipenses, deixa eu achar aqui rapidinho, ao escrever aos irmãos em Filipenses, lá no capítulo 3, a partir do verso 3, olha como é que Paulo define a si mesmo. Ele diz assim: pois nós que somos da circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncisado ao 8º dia, pertencente ao povo de Israel, tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, fui perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo Jesus. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Paulo, tempo depois, escreveu isso. Tempos depois da sua conversão, tempo depois de abandonar tudo que ele acreditava para confiar em Cristo. E ele diz claramente que para ele nada é mais importante do que confiar em Cristo. Que tudo, todo o conhecimento, todo o estudo, tudo que ele tinha, ele considerou como esterco diante da supremacia, da suprema grandeza de conhecer a Cristo e continuar conhecendo a Cristo. Venha fazer parte desse time também. Desista de seguir o seu caminho. Desista de seguir a sua vontade. Desista de fazer o que você achava certo. E busque em Cristo descobrir o que Deus diz que é certo, como Deus quer que você viva. Procure em Cristo encontrar o melhor caminho para se viver. E com certeza você encontrará a vida abundante. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã. Se Deus quiser, a gente vai continuar aí no próximo devocional a falar sobre Eu Desisto. Aliás, se você foi abençoado, eu queria te pedir um favor. Se cadastra aí no site que você vai receber, né? Se você se inscrever e apertar o sininho, toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai te avisar que tem um vídeo novo. E se essa mensagem te abençoou, compartilha com alguém que você ama, com alguém que você gosta. Com certeza vai abençoar a vida de outra pessoa também. Deus te abençoe, em nome de Jesus.